Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Todos acordados? Que bom. Oh, amém. Todos com saúde? Que bom. Então, hoje nós vamos falar na nossa escola dominical de um tema de interesse pessoal, de um tema de interesse nacional, de um tema de interesse mundial. Não há ninguém no planeta Terra que não tenha interesse em saber e discorrer sobre o tempo. Recentemente eu falei sobre este tema para os jovens casados e fui convidado para tratar desse tema aqui nessa escola bíblica dominical também. Antes de nós começarmos, então, a falar sobre um pouquinho sobre o tempo, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração e pedir a Deus a sua presença. Pai querido, nós te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que domina sobre tudo, sobre todos, e o Deus que domina sobre o tempo. Deus, nós clamamos a tua presença nesse lugar, fala aos nossos corações, fala nessa manhã através da minha vida, me coloco debaixo da tua proteção, debaixo, Deus, da tua autoridade, e peço ao Senhor que ilumine as nossas mentes e grave cada uma dessas palavras nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 3, para a gente começar esse pequeno estudo sobre o tempo. Eclesiastes 3. Vamos lá? Todos acharam? Amém. Então, nesse capítulo 3, eu acho que talvez seja o capítulo, da Bíblia mais relevante quando nós falamos a respeito de tempo. Então, o título aqui é Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, o tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, há tempo de amar e tempo de odiar, há tempo de guerra e há tempo de paz. E podemos parar por aqui. Amém? Então a palavra de Deus, ela nos fala que tem tempo para tudo. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós percebemos nitidamente que existe o nosso tempo, que nós chamamos de cronos, que nós olhamos no relógio e vemos esse tempo passando, segundo após segundo, e nós percebemos que existe um tempo de Deus. Estudiosos, teólogos o chamam de kairos ou kairos, que é totalmente diferente do nosso tempo. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Não é sobre o tempo de Deus, mas sobre o nosso tempo, vivendo aqui sobre a terra. Eu confesso que quando eu leio esse versículo de Eclesiastes capítulo 1, eu já me imagino na Inglaterra, já vejo o Big Ben, já vejo aquele relógio lá, me vejo às 5 horas da tarde tomando um chá com a rainha. Parece fácil demais. Tudo tem seu tempo, gente. Tudo tem. A gente lê esse versículo e fala, gente, como é que tudo tem seu tempo? E de repente a gente se vê nessas situações aí. A moça de vermelho aqui embaixo, gente, a coitada está tentando parar o relógio. Essa de cima está desesperada, o reloginho bate atrás dela e ela já nem sabe mais o que fazer. O rapaz do lado dela, ele fala no celular, olhando no relógio. Ele está atrasado, com certeza. Esse empresário aqui, atrasou para a reunião dele de baixo. E o de cima, ele não sabe se ele digita no computador dele, se ele fala no celular, o que ele está fazendo. Então, quando a gente lê, há tempo para tudo na palavra de Deus.
E de repente a gente se depara com isso nos traz algumas reflexões, não é verdade? Observa, veja aí o que está na boca de todo mundo. Não está dando tempo para nada. Mineiro não fala não está dando tempo para nada, né, gente? Mineiro está dando tempo para nada, né? Eu estou cansado demais, está muito corrido, e eu quero fazer uma pesquisa aqui agora. Você me ajuda. Nós estamos no mês de outubro, 14 de outubro. Neste mês de outubro, alguém aqui falou ou citou qualquer uma dessas frases? Pode levantar a mão. No mês de outubro. Pode abaixar a mão. Então agora eu vou melhorar minha pergunta. Na última semana, alguém falou alguma coisa disso? Na última semana. Diminuiu um pouco, mas continua. Gente, 12 de outubro foi feriado. Foi feriado, sexta-feira, sábado, domingo. Do feriado para cá, vou melhorar a pesquisa. Alguém falou alguma dessas frases aí? Do feriado. Ai, meu Deus, não deu tempo para nada. Teve uns que falou assim, gente, esse feriado acabou. Nem viu o feriado, e feriado acabou. Vou intensificar a pergunta. Hoje, domingo de manhã, você acordou, alguém em casa falou alguma dessas frases assim, ó, você acabou de acordar, eu estou cansado, gente, meu Deus, não deu tempo para nada, já estou atrasado para a escola dominical. Alguém falou isso? Não deu tempo de falar? Pois eu digo a vocês que hoje de manhã eu falei. E arruma menino, gente, eu falei assim, gente, eu estou dando aula, eu tenho que botar o trem lá no slide lá, eu tenho que ligar o teclado aqui, eu estou atrasado, esqueci a Bíblia para trás, esqueci meus impressos para trás, tudo para trás para estar aqui, dentro do horário. Cheguei aqui e falei, Mila, eu ligo o teclado, você arruma uma Bíblia para mim e vamos embora. Gente, não há dúvida de que um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando nos dias atuais é a falta de tempo. Alguém aqui tem dúvida a respeito disso? Não tem jeito, é óbvio que nós estamos enfrentando esse problema. E o nosso objetivo hoje aqui é exatamente isso, saber o que a palavra de Deus tem para falar a nós a respeito do tempo. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Mas vamos lá. Eu trouxe esse poema propositalmente, para você ver que não aparece, propositalmente, ele é de Mário Quintana, e o título dele, ele foi apelidado de O Tempo, mas o título deste poema é 666. Vocês conhecem esse número, gente? Não é? Esse número está lá em Apocalipse, não é verdade? E esse número para nós, ele significa, ele representa algo que é mal. E o autor do poema aqui, Mário Quintana, com certeza ele queria deixar isso evidente para nós, os leitores, de que o mau aproveitamento do tempo é algo ligado ao maligno. Então ele fala aqui, ó, a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Você já nasceu com dever de casa. Não tem jeito, você vai ter que viver, né? Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Gente, primeiro passaram horas, agora já passaram dias. Quando se vê, passaram 60 anos. Este é o motivo dele ter escolhido. Ele não escolheu a quinta-feira, ele não escolheu 5 horas da tarde, ele não escolheu 50 anos. Propositalmente, ele escolhe 6 para dizer que nós estamos vendo o tempo passar, nós estamos deixando de fazer o nosso dever, né? Agora é tarde para ser reprovado, né? E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então ele fala aqui que a gente não está vivendo, é isso que ele tenta dizer. E ele diz que esse não viver, este adiar essas tarefas que nós estamos aqui para realizar, né, isso está ligado ao mal. Por isso, 666. Né, uma análise literária legal. Para começar a chamar de verdade a sua atenção, trouxe essas 2 imagens aí. A primeira imagem é o que, gente? O quê? Tempo é dinheiro.
Isso é verdade ou isso é mentira? É verdade ou mentira? É verdade, é verdade. O salário do trabalhador, ele é medido em tempo, não é verdade? Quando nós fazemos essa conta, eu estava fazendo uma conta rápida, eu estava me provando, quando eu preparava isso aqui, eu estava me provando que tempo é dinheiro. Então preste atenção nessa conta que eu vou fazer aqui. Se eu esquecer de algum detalhe, depois você faz uma conta em casa. Inclusive seria interessante você fazer uma conta baseado na sua realidade. Se nós temos um casal, quando eu pensava nessa palestra a primeira vez, eu pensava nessa palestra para jovens casados. Nós temos um casal que se casa mais ou menos aos 25 anos de idade e tem a sua vida laboral, exerce as suas funções, o seu trabalho. Até os seus 65 anos, são 40 anos de trabalho. Nesses 40 anos de trabalho, se eles têm uma renda de aproximadamente 4 salários mínimos, a renda desse casal de 4 salários mínimos significa que eles vão ganhar ao longo de sua vida quase 2 milhões de reais. Se este casal decidir ter um veículo, vejam bem, são coisas aceitáveis, hein? Um casal, 25 anos se casando, querem trabalhar até os 65 anos de idade, vão ganhar ao longo da sua jornada em torno, algo perto de 2 milhões de reais, nesses 40 anos trabalhados. Se eles decidirem, que vão ter um veículo, um carro de aproximadamente 25 mil reais, e vão trocar esse carro de 5 em 5 anos. Está acompanhando o raciocínio? Está confuso? Não, Eles casaram, compraram um carro, decidiram, a cada 5 anos, mais ou menos. Não é algo difícil de acontecer, gente. Não é algo difícil de acontecer. Você se casar, você tem uma renda aí legal, você olhar e falar, vamos comprar um carro. Então, esse casal decidiu comprar um carro. E ele decide, ao longo da vida, ele vai fazer as trocas de 5 em 5 anos. Isso significa, gente, ao final desses 40 anos, que só as trocas desse veículo, estou falando só de veículo, não estou falando de mais nada, só troca de veículos significam 2 anos, mais ou menos 2 anos e 3 meses de vida trabalhados. Pode fazer a conta em casa. Você vai ver que um carro de 25 mil, você vai trabalhar a depreciação dele em 5 anos, e depois você vê para fazer a troca de um carro mais ou menos do mesmo nível. Não tem carrão aqui, não tem nada disso. Isso significa, gente, que esse casal poderia fazer o seguinte, eles poderiam aposentar aos 63 anos, 62 anos e 9 meses. Decidir ter aquele veículo e trocar aquele veículo de 5 em 5 anos representou 2 anos e 3 meses de trabalho na vida desse casal. Tem várias contas que você pode fazer. Você pode fazer, inclusive, com um telefone celular, um smartphone. Eu fiz essa conta também, mas eu vou resumir ela para vocês. Se vocês trocassem de telefone celular, um casal, porque eu fiz a conta para casal, gente? Se um casal, uma família decidir trocar os seus smartphones mais ou menos de 2 em 2 anos, e não um top de linha, iPhone e tal, um smartphone de mais ou menos R$1.000 e R$1.200 por mês, que é um smartphone dentro de um preço normal. São 8 meses de vida trabalhado para fazer isso ao longo dos 40 anos de vida dele. Você trabalhou 8 anos da sua vida para trocar de celular. 8 meses, gente, desculpa, não é tanto, para trocar de celular. Então, tempo é dinheiro. Paga-se hora extra. Você trabalhou a mais, você recebe a hora extra. Tempo é dinheiro. Tempo está proporcionalmente ligado ao dinheiro. E a foto de baixo? Que tem aquele pai com aquele garotinho ali, representando talvez a nossa família, representando talvez o nosso relacionamento com Deus. Tempo está diretamente ligado à intimidade. Pergunto novamente, é verdade ou mentira? Você quer ter intimidade com a pessoa? Você quer ter intimidade com Deus? Você tem que gastar tempo nesse relacionamento. Não é assim? Você não gastou tempo no seu relacionamento com o seu filho, você não tem intimidade com o seu filho. Se você não gastou tempo com o seu marido, com a sua esposa, não tem intimidade. Tem que gastar tempo. Estão entendendo onde que eu quero chegar?
Tempo está diretamente proporcional, é diretamente proporcional à intimidade. Mais tempo, mais intimidade. Tempo é diretamente proporcional ao dinheiro. Mais tempo, mais dinheiro. Portanto, gente, quanto mais tempo eu gasto com o trabalho, tentando ganhar dinheiro, menos tempo eu gasto em relacionamentos. É verdade ou é mentira? Daí, gente, por isso a importância, por isso que a Bíblia, ela não se abstém em falar a respeito do tempo. Ela não se abstém e não deixa o tempo correr solto. Por isso que a Bíblia traz para nós o recado de que há tempo para todas as coisas. Não estou desmerecendo um, não estou desmerecendo o outro, só estou dizendo que quanto mais de um, menos de outro. Nós temos que achar nessa equação um equilíbrio. Amém? Então vamos seguindo. Alguns dados interessantes. Uma grande faculdade de renome internacional fez uma pesquisa, ela lançou essa pesquisa, ela foi tema de várias reportagens e vários locais diferentes. Eu peguei algumas fotos dessas reportagens e coloquei aqui para a gente. E algumas coisas legais. Essa pesquisa ela foi estudada e ela percebeu que nós vivemos aproximadamente 79 anos. Né? Destes 79 anos, 2 anos você gasta dentro do banheiro. Mas é verdade. 2 anos da sua vida você gasta no banheiro. Tem outros dados interessantes. 17 anos, eu achei pouco, confesso. Eu não entendi esses 17 anos, mas tudo bem. Foi um trabalho sério. 17 anos você gasta dormindo. Gente, tem gente que dorme menos, os japoneses, 15 anos, quase 16 anos. Tem uns que dormem mais, os franceses, espertos. 7 anos você gasta trabalhando. Eu achei esse negócio meio esquisito, né? Mas aí depois eu lembrei que nós temos toda a nossa infância, que a nossa vida, geralmente a gente começa a trabalhar após os 18 anos de idade, e a gente se aposenta em torno de 60 e alguma coisa. Então, realmente faz sentido que 7 anos da sua vida você gasta ele trabalhando. Alguns trabalham mais, viu, gente? Japonesinhos, eles trabalham quase 10 anos. Eles trabalham mais. 5 meses da sua vida você gasta trabalhando em casa. Tem alguém aqui que trabalha em casa? Em casa. Todo mundo. Todo mundo. Não, mas aqui é o seguinte, porque a maioria de nós leva deveres de casa, né? Leva alguma coisa para fazer em casa. Mas tem gente que trabalha em casa o tempo todo, né? Mas se você trabalha fora de casa, você leva esse dever de casa mais ou menos meio ano da sua vida. 2 anos você gasta cozinhando, fazendo churrasco. Né? É pouco, viu? A gente devia gastar mais tempo cozinhando. 3 anos, 2 é cozinhando, 3 é comendo. Você gasta mais tempo para comer o que você cozinhou do que para cozinhar, não é? E isso é uma média. Você vê que tem lugares, olha só para você ver, no Japão eles comem mais devagar, viu? Japão e na França, gente, olha lá, 4 anos comendo no Japão, quase 4 na França. Então a gente come durante 3 anos da nossa vida. A gente gasta 3 anos comendo, 4 meses fazendo exercício físico, que é todo mundo ser magro. Tem alguma coisa errada, né? São 4 meses da sua vida fazendo exercício físico. Né? 9 meses. É porque o estudo, ele trouxe essa ideia de, em 79 anos, destes 79 anos, 4 meses, corridos, né? 4 meses, 4 vezes 30 vezes 24 horas, o número em horas, se você quiser achar horas, é aí. 9 meses socializando, 1 ano relaxando. Poxa, a gente trabalha 7 anos, só 1 relaxando. Gente, ficou comprovado por A mais B que as mulheres trabalham mais em casa do que os homens. Não, tá aí, É verdade. Os homens gastam 1,2 anos e as mulheres. Isso aqui são os homens brasileiros, viu, gente?
porque não foi uma instituição nacional que fez essa pesquisa, ela é britânica, tá? Para se incomodar com o tempo, tinham que ser eles, né, os britânicos, né? Não foram nós, mas eles fizeram em diversos países. Então, essa foi uma reportagem aí, baseada nessa pesquisa. Então, as mulheres, 3 aninhos aí, ó, limpando a casa. Aí, Rita, olha, tá difícil demais entender. Tá difícil demais a gente colocar isso na prática. Eu peguei essa pesquisa, fiz umas contas lá em casa também, e joguei esse gráfico aí, e fiz uma planilha baseada na nossa semana. Gente, a semana de todo mundo não é igual, né? Então, a minha não é igual à sua, de ninguém é igual a de ninguém, mas a nossa semana é mais ou menos assim, ó. Acompanha comigo, ó. Aqui nós temos a totalidade, né, o 100%. Você vê que dormindo, a gente gasta mais tempo da nossa vida dormindo. Está aqui, ó, em torno aqui, ó, perto dos 30%. Um pouquinho abaixo aqui, ó, trabalhando. Ó, isso aqui foi algo que me impressionou. Mais ou menos 4 a 5% do seu tempo você gasta se deslocando. Você entende o que é isso? Você saiu da sua casa hoje pela manhã e veio até a igreja. Você se deslocou. Você vai voltar para almoçar, vai almoçar em algum lugar, vai sair de onde você almoçou, vai voltar para a sua casa e faz isso no seu dia a dia. 4% da nossa vida a gente gasta se deslocando. E esses cálculos aí, ó, não estão baseados numa grande São Paulo, não. Imagina lá. Olha o tempo que a gente gasta na nossa vida só em deslocamento. A gente gasta um bom tempo, ó, 4% mais ou menos da nossa vida comendo, afazeres domésticos e outros. Quando faz a somatória, o fechamento de tudo isso aqui, nós percebemos que nós temos mais ou menos 25% do nosso tempo para decidir o que a gente vai fazer com ele. Eu vou te explicar o que é esse tempo, né? Se baseássemos a nossa conta ali, 1/4 do seu tempo é você que decide o que você faz com ele, o resto você não decide, não. Eu vou citar o exemplo da minha filha, que tem 3 anos de idade. Recentemente, ela entrou na escola. Antes disso, ela não estava na escola. Foi em agosto, está recente. Depois que ela entrou na escola, gente, ela parou de decidir o que ela faz com o tempo dela entre 1 e 5 da tarde. Ela não decide mais. É a escola. Ela tem que ir para a escola. Ela tem 3 anos de idade. Ela perdeu aí 4 horas de um dia de 24 horas, 1/6 do dia dela. Já não pertence mais a ela. Não é ela que decide. 25% por essas continhas básicas, rápidas e fáceis do seu tempo, é você que escolhe o que você faz com ele. Os outros 75% não tem jeito. Você não escolhe. Isso é um pouco assustador, não é verdade? Só que, preste bastante atenção. Aquele mesmo trabalho, ele mostrou para a gente que é 16% do nosso tempo. Somente 16% do seu tempo é você que escolhe o que você vai fazer. Você fala assim, eu vou tirar um cochilo. Você escolheu, você foi lá e tirou um cochilo. Os outros 84% da sua vida você não escolhe. Você se vê empurrado e forçado a realizar. É o seu trabalho, você tem que dormir, que senão você vai adoecer, e você está cansado, você é obrigado a parar para comer. Mesmo que você queira sair comendo e andando porque você está atrasado, não tem jeito. Somente 16% do tempo. Agora, o principal motivo que me fez estar aqui agora, preocupado com isso na minha vida, e me fazendo estudar um pouco a palavra de Deus sobre o tempo, vem com a resposta final desse estudo, que é o que nós fazemos com nossos 16%. Vocês conseguem, não vale quem assistiu a aula, hein, gente? Vocês conseguem imaginar o que nós fazemos com os nossos 16% de tempo livre? Alguém? Tem um celular ali? Mais nada?
esse foi o principal motivo da pesquisa. Ela trouxe todos aqueles dados, mas a pesquisa queria saber o que nós fazemos com o nosso tempo livre. E para saber o que nós fazemos com o tempo livre, ela precisava contabilizar o que nós temos que fazer. Não tem jeito, você tem que comer, você tem que se exercitar, você tem que dormir, você tem que trabalhar. Mas e aí? E quando você escolhe? O que você escolhe? Pode não ser uma realidade na sua vida, pode não ser uma realidade na vida de todos nós. Mas a pesquisa nos apontou que a nossa sociedade, essa sociedade moderna que nós vivemos, essa chamada aí sociedade líquida, ela escolhe o YouTube, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Isso não é mentira. Tanto não é mentira, gente, que nós estamos vendo o fechamento de uma campanha eleitoral, provavelmente vitoriosa, que foi feita somente, quase que praticamente, em redes sociais. Um presidente de um país de 200 milhões de habitantes, eu digo provavelmente, por causa das últimas pesquisas aí, Datafolha e tal, provavelmente o próximo presidente do nosso país se elegeu com mídias sociais. Já pararam para refletir sobre isso? Então, nós temos gastado todo o nosso tempo com isso aí. E a palavra de Deus? Né? O que a palavra de Deus traz para nós a respeito do tempo? Eu não consegui pensar num versículo diferente do que este versículo do apóstolo Paulo em Efésios, do que estes versículos do apóstolo Paulo em Efésios. Vamos ler todos juntos? Portanto, ok, existe alguma dúvida entre nós aqui de que Paulo está dizendo que é sábio administrar bem o tempo? Não existe, não é verdade? Existe alguma dúvida de que ele fala que é prudente, né, ser sábio e administrar bem o tempo nesses dias maus, para que não sejamos insensatos, mas que a gente entendesse qual é a vontade de Deus? Não tem jeito. Para administrar bem o tempo, em primeiro lugar, nós temos que entender qual é a vontade do Senhor. Então, se nós queremos ser bons administradores do nosso tempo, nós temos que colocar a nossa vida debaixo das mãos de Deus e debaixo da palavra de Deus. Do contrário, não há prudência. Seremos como nécios, como tolos, em algumas versões. Então, baseado aí, vamos começar e ver um pouco disso. E o nosso título aí, ó, a importância da organização no aproveitamento do tempo. Gente, essa palavra organização, ele fala ali, remindo bem o tempo, né? Aproveitando, tem versões assim, atuais que fala aproveitando as oportunidades do tempo. Então, a organização é de extrema importância. Vamos começar então? Vamos lá. Gente, eu trouxe os versículos porque eu não sabia a questão do tempo. Eu acho que o tempo está tranquilo. Mas, de qualquer forma, a gente pode ir lendo aqui, você pode ir abrindo e conferindo na sua Bíblia. Mateus 6,33, esse aí, se ninguém precisa nem de abrir, que todo mundo já sabe. Vamos ler juntos o versículo? Ok. Um versículo importantíssimo, todo cristão conhece, sabe de cor este capítulo e tudo que Jesus falava a respeito dele, mas nós temos sido muitas vezes falhos quando se trata disso. Quantas e quantas vezes nós esquecemos de colocar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar? A importância da organização na administração do tempo. Gente, é necessário conhecer o que é prioridade.
E é importante saber que o que é prioridade é diferente do que é importante. Tem várias coisas que são importantes, mas o que é prioridade é prioridade. Então, para isso, eu listei aqui para nós, né, para nós começarmos esse primeiro ponto sobre listar prioridades, eu listei as prioridades e dei como nome aqui Big Five, porque depois de listar elas, foram 5 elas que eu listei, e aí eu lembrei daqueles, isso aqui não é aquele Big Five relacionado à psicologia não, viu gente, porque tem um negócio, tem psicólogo aqui? Não tem um negócio desse aí, dos 5 grandes importantes dos nossos pensamentos, um negócio? Não, isso aqui é baseado lá na África do Sul, que eles têm os 5 animais mais difíceis, que eles falam, de caçar. Aí eu falei, gente, o Big Five, aí que é o elefante, o búfalo, o rinoceronte, o guepardo e o leão. Mas não tem nada a ver com a aula, viu gente? É só porque eu lembrei. Então vamos lá. Primeiro lugar, vocês esperavam isso, não esperavam? Deus. Então quando nós falamos em Deus, nós estamos falando de estudo da palavra, nós estamos falando de uma vida de oração e do nosso ministério no corpo de Cristo. A leitura da palavra, não tem jeito de conhecer a Deus diferente disso. Uma vida de oração, intimidade, comunicação com Deus. E o nosso ministério do corpo de Cristo. Já de cara, nós percebemos que se nós não exercemos um ministério no corpo de Cristo, nós precisamos repensar. Nós não podemos nem caminhar mais nesta aula. Todos nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Verdade? Todos nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Se eu não exerço um ministério, se eu não exerço algo no corpo de Cristo, eu estou fazendo o que no corpo de Cristo, gente? Então eu já infringi a minha primeira grande prioridade. Se eu não me preocupo com a leitura da palavra de Deus, com a vida de oração, eu já pulei a minha primeira grande prioridade. Segunda prioridade, gente, qual que é? A primeira Deus. E a segunda? Será? Eu vou tirar o eu, porque nós estamos falando das nossas vidas, né? A prioridade nas nossas vidas. Vocês acertaram. Legal. Então, meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, meus irmãos, meus avós, né? A nossa família, a família que Deus nos deu aqui na terra. Esta é a nossa segunda grande prioridade. Nossa terceira prioridade. Trabalho. Igreja. Eu estou ouvindo, gente, eu estou ouvindo. Gente, então, concordo com você, o nosso ministério no corpo de Deus, gente, nós não podemos minimizá-lo. Porque quando a gente fala assim, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, minha família. Terceiro lugar, eu vou dar o trabalho. Quarto lugar, a igreja. A gente faz essa listinha. O nosso chamado para exercer o ministério de Deus aqui na terra é importantíssimo. Não acho que ele não é importante, não. Eu não estou falando para o seu ministério no corpo de Cristo, até porque não é algo que Deus e o Espírito Santo de Deus permitiria na sua vida, que o seu ministério no corpo de Cristo atrapalhasse a sua vida com a sua família, né? Paulo, ao dar dicas a Timóteo de quem colocar para ajudá-lo lá no livro de Timóteo, ele fala o quê? Gente, você escolhe alguém aí que administra bem o seu lar, que dá a prioridade, coloca a família no lugar que ela tem que ser colocado. Então, para escolher um líder, para Timóteo escolher um líder, Paulo dá uma dica para ele: olha o cara que está organizando, está administrando bem a casa dele. Em terceiro lugar, vocês falaram o quê? Esqueci. Trabalho. Ok. A saúde. A sua saúde. Como é que você vai trabalhar adoecido, enfermo, numa UTI, num leito de hospital? Gente, é quase impossível produzir sem saúde. Já teve um resfriado? Resfriado. Narizinho escorrendo. Vai lá trabalhar.
Vai trabalhar, chega lá, moído, parecendo que tomou uma surra no corpo. Vai trabalhar com dengue. Que maravilha que é. A saúde, o seu sono, sua alimentação, uma atividade que você tem que fazer para se manter saudável. E em quarto lugar, ficou com medo de falar. E em quarto, aí sim, trabalho. Tem muita gente se matando de trabalhar de verdade. Está a ponto de infartar, quase morrendo por causa do trabalho. O que é isso, gente? Falta uma lista de prioridades na minha vida e na sua vida. Quando a gente lista isso, a gente fala, não, em primeiro lugar, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. A gente vai pensar 10.000 vezes antes de adiar um compromisso na casa de Deus. Falei assim, opa, peraí, ele está em primeiro lugar na minha vida. A gente vai pensar 10.000 vezes antes de falar assim, nossa, é tão difícil exercer o ministério que Deus separou para mim. Toma meu tempo. E tempo é dinheiro. Toma meu tempo. E eu quase não tenho tempo de ficar em casa com a minha família. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, fica um pouco difícil essas afirmações. Logo na sequência, você põe a família. Aí você pensa bem, nossa, eu estou passando pouco tempo com minha família. Depois você fala assim, poxa, e a minha saúde? Como anda? Aí você vai começar a sacudir a poeira do corpo e falar, não, preciso ir lá dar aquela voltinha na ilha, não é verdade? E aí depois você pensa, eu preciso trabalhar, eu preciso do meu sustento, da minha profissão, você vai pensar em capacitação, né? A gente tem que nos capacitar para trabalhar melhor. E por fim, por último, o lazer. Não tem jeito, a Organização Mundial de Saúde fala que nós precisamos de lazer para ter saúde. Olha para você ver como é que está interligado. Ó. Tem jeito, você precisa ter um tempo com os seus amigos, você precisa ter um hobby, né? Algumas pessoas têm alguns hobbies, você precisa de tempo ocioso. Diz um ditado que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Vocês já escutaram falando isso? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? As grandes ideias que surgiram por aí, muitas vezes elas aconteceram, o cara estava fazendo nada. É verdade? Nós podemos citar vários exemplos aqui, hein? Então vamos lá, vamos seguir. Então nós falamos sobre liste as suas prioridades. Faça uma listinha. Gente, minha mulher está aqui, ó. Eu nunca vi gostar de uma lista igual essa mulher. Eu tenho até raiva. Ela lista todo dia. O que eu vou fazer amanhã? E o pior é que às vezes ela risca 3, assim, falta 2, aí ela continua, fica com aquele trem embolado, riscou 3. Eu chego a me dar gastura, mas é uma realidade. Quando a gente coloca no papel as coisas que a gente tem que fazer, as prioridades, os nossos compromissos, listar prioridades. Jesus falava sobre o reino dos céus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele estava falando assim, ó, existe regra, existe ordem para tudo. Dando sequência, planeje-se. Eclesiastes 10:10. Vamos ler esse versículo? Grande dica de Salomão. Não sei onde que eu li que o cara falou, se eu tivesse que gastar 8 horas cortando uma árvore com o meu machado, gastaria 6 horas destas 8 afiando ele. Né? Então, muitas vezes, nós estamos esmurrando a pobre coitada da árvore com um machado cego. O que é isso? Planejar, gente. Quando eu falo em planejamento, a primeira história bíblica que vem na minha mente é a história de Neemias. Quando ele queria, quando ele colocou em seu coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Gente, como que aquele homem planejou aquilo ali? A gente vai lendo a história de Neemias, a gente vê o quê? Que tinham planos traçados. Ele determinou como é que ele ia fazer. A gente não lista prioridades. Pronto, já estamos perdendo tempo. A gente não planeja a quantidade de retrabalho que nós não vamos ter por ausência de planejamento.
Planejamento, gente. Outra questão interessante, citei a história de Neemias, é que, em um determinado momento em que ele estava gastando o seu tempo, cumprindo com o seu objetivo, que era a reconstrução daqueles muros, num determinado momento, os seus inimigos chamam ele. Vocês estão lembrados dessa história? Como é que era o nome deles, gente, dos inimigos dele? Tobias e Sambalate. Eles chamam Neemias, eles estavam planejando, eles queriam atrapalhar a reconstrução dos muros de Jerusalém, e tentavam matá-lo. Presta atenção. Opa. Ai. Não desperdice o seu tempo com futilidades. Vamos ler esses versículos? Primeiro versículo. Segundo versículo. Então, pessoal, quantas e quantas vezes nós temos desperdiçado nosso tempo com coisas inúteis, né? Olha só, a nossa ideia aqui é sairmos daqui com a intenção e com a mente voltada para o bom aproveitamento do tempo, para organizarmos a nossa vida, para aproveitarmos melhor o nosso tempo. Uma das coisas que a gente tem que saber é o que é futilidade na nossa vida. Imagina se Neemias tivesse perdido o tempo dele lá e tivesse ido conversar. Gente, jogar a conversa fora. O que ele ia escutar ali naquela conversa, gente? Talvez ser morto. Nós temos perdido tanto tempo com conversas inúteis, conversas profanas. Olha o que a Bíblia fala, ó. Os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Conversa está inútil ou profana, acabou, cortou, foi embora, tchau. Nós não tem tempo para isso. Nós estamos reclamando. Gente, não está dando tempo para nada, está corrido demais. Meu relógio não para. Os dias estão mais curtos, mas a gente está perdendo tempo com conversas inúteis, com conversas profanas, nos sentando em rodas de escarnecedores. Isso não faz sentido. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai para trás de fantasias? Isso aqui não é um versículo fazendo apologia a você a não sonhar, não tem nada a ver com isso. É você estar correndo atrás de trem inútil. Às vezes você deixa de trabalhar aqui correndo atrás de um trem inútil, gente. Vai perder seu tempo, vai ter que voltar atrás, fazer tudo de novo. E aí, no final das contas, está faltando tempo. Não pode faltar o tempo. Não desperdice seu tempo com futilidades. A palavra de Deus traz para nós. Terceiro ponto nosso. Pode voltar um. Volta de novo. É próximo. É isso. Delegue. Vamos ler essa historinha aí, ó. Abra sua Bíblia em Êxodo no 18. Êxodo 18. (17 a 23). Eu vou ler aqui porque eu estou com o microfone, tá bom, gente? Pode ler? O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não o podes fazer. Agora ouve a minha voz e te aconselharei. E Deus seja contigo, representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza,
põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o teu lugar. Olha o que Jétro está ensinando para Moisés. Chegou um momento, gente, Moisés não estava dando conta, ele estava à frente de um povo muito numeroso. Imagina o tanto de problema que devia ter ali, e o tanto de reclamação que não devia ter na orelha de Moisés. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano naquela época, era péssimo. Então era problema para lá. Se bobear não, muito mais problema que nós enfrentamos na nossa sociedade hoje. Bem mais difícil de controlar. Era Moisés sozinho. E Jétro falou para ele: você tem que delegar funções. Dona de casa, você está sofrendo, você não está dando conta, você está a ponto de surtar, mas os seus meninos deixam a roupa deles tudo espalhada, a cama desarrumada. Manda esses meninos, gente. Delega a função. Mudou aqui em casa. Cada um é responsável pela arrumação do seu quarto. O banheiro que vocês usam, vocês que vão lavar. O que eu uso, eu que vou lavar. Não faz mal, não. Não faz mal. Quantas e quantas mães estão com o cabelo em pé, dessa altura, mas não conseguem, às vezes, delegar. E olha, eu fui para dentro de casa, hein, gente? Fui para dentro de casa, não fui para o trabalho de ninguém, não. E no seu trabalho? Que você acha que só você que dá conta de fazer tudo? Você que tem que fazer tudo. Oi? Nós não confiamos em ninguém, não delegamos função para ninguém. Ninguém vai ter oportunidade de aprender. E aí? Muitas vezes a gente não consegue nem subir na carreira, nem ser promovido na carreira, porque é só a gente que faz aquilo ali, Quem está lá em cima não fala: fulano é bom demais, vou tirar ele daqui, vou colocar ele aqui. Não dá, só você que faz o serviço lá embaixo. E aí você está aqui fazendo, vai ensinando, porque você vai ensinando, você vai crescendo. Oi? Então, tem que ajudar. E a mesma coisa vale para o seu trabalho. Então, geralmente, pessoas que não conseguem delegar muita função são gente que são muito perfeccionistas. Quem é perfeccionista sofre muito, viu, gente? Quem é perfeccionista sofre muito. Às vezes, perde muito tempo, viu? O perfeccionista tem essa dificuldade em delegar e quer ver, e refaz demais. Não estou dizendo para não fazer as coisas com perfeição, não é isso. Estou falando do perfeccionista, é diferente. Próximo. Cuidado com o dia de amanhã. Está aí. Esse filme teve em cartaz no ano de 2012, se eu não me engano. The Day After Tomorrow. O dia depois de amanhã. Ali embaixo, fala: Where you will be? Onde você estará? Hein? Onde você estará no dia depois de amanhã? O que acontece? Vamos ler esse versículo juntos? Gente, quantas e quantas coisas a gente fala assim: deixa para depois. Esse versículo não faz uma apologia a não planejar, não sonhar, não desejar, não almejar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que eu e você sempre contamos com o dia de amanhã.
Nós nem sabemos onde que a gente vai estar no dia de amanhã, gente. A palavra de Deus é muito sábia em dizer. Então, se existe algo na sua vida que precisa ser resolvido hoje, e tem que ser resolvido hoje, você tem que resolver hoje. Isso é muito importante no quesito tempo da sua vida. Você quer ver uma coisa que a gente nunca pode deixar para o dia depois de amanhã? Eu sei disso porque vou contar o caso antes para vocês. Eu estava sentado, minha esposa, a Mila, nós estávamos assistindo um testemunho. E eu já esqueci o que estava falando, né? Aí, como um testemunho tradicional, o cara estava com a vida em pecado, gente. Estava todo errado. Aí ele falou assim, e aí eu mudei hoje, não pode deixar para amanhã, nós temos que mudar hoje. O pecado, gente, é algo que não se deixa para o dia depois de amanhã. Na sua administração de tempo, não deixe o pecado para o dia de amanhã. E eu sou, quem me conhece sabe, né? Eu sou meio regradinho, planejamento, 2020, 2025, o que tem que fazer, Google Agenda, as agendas se comunicando, eu sou meio assim, né? Aí a minha esposa me cutucou, tá vendo? Você sempre planejando, sempre precisa resolver isso. O assunto eu lembro, eu posso confessar para vocês, é falta de tempo, trabalhando muito. Eu falei, estou me planejando, estou planejando aqui, estou mexendo os pontinhos, achando alguém para substituir nesse dia, fazendo assim, estou planejando, não pode mudar da noite para o dia. Ele mudou da noite para o dia. Eu olhei para ele, o cara está com a vida toda em pecado aí, o cara falou, mudei hoje para amanhã. Eu falei, eu estou mudando a minha agenda de trabalho. Eu me senti assim, o pecado em pessoa naquele momento. Está vendo? Ele mudou tudo hoje, não deixou nada para o dia de amanhã, você fica aí com esse planejamento seu. Então, gente, tem coisas que você pode planejar, deve planejar, é importante planejamento. Mas, cuidado com o dia de amanhã. Próximo. Deixa eu ver. Cultive a pontualidade. Olha aí, o que Romanos fala em capítulo 12, 11. Nunca lhes falte o zelo. Pontualidade é um dos quesitos para ser zeloso. Olha Filipenses 2,4. Leia o versículo aí. Gente, não é só o seu interesse, né? Você é como a maioria dos brasileiros, aquele dos 15 minutos depois, porque isso é uma cultura, isso é cultural. Isso está impregnado no nosso país. Se marcou às 14 horas, existe uma tolerância normal até às 14h15. Eu vou falar aqui agora, um dos privilégios que Deus me deu foi de fazer parte do grupo de louvor. E muitas vezes eu estou aqui, o culto começa às 19h30. Não é muitas vezes não, são todos os domingos. Então escute. Eu estou aqui às 19h30. A igreja está de um jeito. Depois, eu faço um desafio, pessoal. Podia depois soltar uma foto, porque tem filmagem agora. A igreja está vazia às 19h30. Eu abaixo para tocar a primeira música. Quando eu levanto, termina a primeira música. Milagre. A igreja encheu. Deus, que milagre é esse? Abaixo para tocar a segunda música. Levanto. Dobrou. É a multiplicação das pessoas dentro do templo. Gente. É só subir aqui. É só subir aqui que vocês vão ver. As pessoas chegam sempre 10, 15 minutos depois do início do culto. É o seu compromisso de adoração a Deus. Você marcou hora com Deus. Não é mais ou menos isso? Você está aqui, você veio. Eu imagino que quando nós estamos aqui presentes aqui, nós estamos para aprender de Deus. Quando nós chegamos para o louvor, nós viemos o quê? Para adorar esse Deus. Não tem jeito. Marcou um encontro com Deus. Gente, nós temos um encontro marcado com Deus, mas nós chegamos atrasados no encontro com Deus.
A pontualidade é extremamente importante para nós desembolarmos o tempo na nossa vida. Tá? E quem anda atrasado, gente, está sempre embolado, pode reparar. Gente, o dia que eu chego atrasado no meu consultório, acabei minha tarde. Nossa, vai vir, vai chegar. Aí já tem um ou outro paciente, já vai entrar, já está um pouco irritado, ele está esperando, hein? Ele já está irritado, atrapalha no bom relacionamento, no bom andamento da consulta. A pontualidade é algo que pode fazer da nossa vida muito mais produtiva. Deixa eu ver. Sim, igual está em Filipenses. Isso está em Filipenses 2,4, fala, busquem não somente os seus próprios interesses, né? Então, vamos lá. Gente, a indecisão e o hábito de adiar as coisas. Tem um texto em Eclesiastes, ele está aí. Eclesiastes 11, 4 a 6. Então, esse está um pouquinho grande, deixa eu ler. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e o mesmo ao entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Quem observa o vento não plantará, quem olha as nuvens não colherá. Sabe o que é isso? É quem está assim, indeciso. Ele não sabe, ele está esperando o quê? Mas estou olhando para o vento. Não, é nuvem, deixa eu ver. Não, eu vou plantar à toa. Não vou fazer isso não, porque péssimo aproveitamento. Gente, sabe o que aconteceu? Você ficou à toa. Sabe o que a palavra de Deus fala com isso? Você tem que executar? Você depende de fatores externos? Filho, faz. Porque do resto quem vai cuidar é Deus. Você tem que fazer, faz. Não fica olhando para as nuvens. Aí eu coloquei ali, uma lupinha, ele olhando lá, dando foco. Gente, foco no que você tem que fazer. O que é que você tem que fazer? O semeador, ele tem que plantar, não tem? Ele não tem que plantar? Eu não vou plantar não, porque eu acho que não vai chover. Planta, se choveu, você vai colher. Não choveu, você vai plantar de novo. Então, cuidado com a indecisão, com esse hábito de ficar esperando isso para aquilo. E no ano que nós estamos aqui, 2018? No ano de 2018, gente, no ano de, acho que 2015, 2015 para 2016, não vou lembrar aqui agora. Eu estava esperando eu resolver algumas coisas na minha vida. Para falar a verdade, eu estava esperando uma obra, que dá trabalho, né, gente? Quem já fez obra sabe que obra dá trabalho. Eu estava esperando uma obra para eu poder retornar para o grupo de louvor. Eu estou contando uma experiência pessoal minha para vocês, hein? Eu estou muito ocupado, eu não estou aguentando, porque eu trabalho, tem essa obra, tem que ir lá nessa obra. Eu estou com a raiva do pedreiro. Tem pedreiro, se tiver pedreiro aqui, gente, viu? Nada compra não, tá? Estou com a raiva desses pedreiros. E eu estava esperando isso para voltar para o grupo de louvor, entendeu? Eu estava esperando isso para exercer o ministério que Deus colocou na minha vida. Gente, até hoje eu não terminei. Verdade. Até hoje eu estou fazendo treino lá. Essa semana tinha pedreiro lá subindo paredinha lá, negócio, sei lá o quê, o outro estava pintando. Até hoje eu não terminei. Eu estaria esperando até hoje para dedicar um pouquinho do meu tempo para algo na casa de Deus. Estava fazendo o quê, gente? Eu estava olhando para o vento. Eu estava olhando para as nuvens. Eu tenho que esperar isso para isso. Tenho que fazer isso para isso. Isso aí é igual começar a dieta na segunda-feira. Já reparou que elas dão tudo errado? Não tem jeito. A pessoa falou, não, a partir de hoje eu vou mudar o que eu como e como eu vivo minha vida. Bom, acabou, deu certo.
Ah, não, na segunda-feira são 30 dias de dieta líquida. Gente, estou falando para você já, deu errado. Não precisa fazer não. Vai dar errado. Você vai 30 dias, você vai murchar, 30 dias, mas depois deu errado, vai cortar de novo. Não tem jeito, gente. Tem coisa que não tem jeito. Você está adiando. Muito bem, então, cuidado com a indecisão, com esse hábito de adiar as coisas. Aqui, então, eu trabalhei vários pontos, de acordo com a palavra de Deus, para dizer o que nós devemos fazer dentro das nossas vidas para um melhor aproveitamento de tempo. Baseado naquela lista de prioridades, eu separei algumas dicas. A primeira está aí, ó. Vamos lá. Algumas dicas para otimização do tempo. Então, observe, baseado no gráfico que nós iniciamos aqui lá. A primeira dica, olha para você ver que impressionante isso, o culto doméstico. Lá dentro da sua casa, vocês estão achando que não está dando tempo para muita coisa, não é verdade? Quando você faz o culto doméstico, prioridade número 1, atingida ou não? Prioridade número 2, atingida ou não? As duas primeiras. As duas primeiras prioridades, gente, num culto doméstico, resolvido o seu problema. É provável que o seu cônjuge, é provável que os seus filhos não vão se queixar de falta de relacionamento com você. Olha, vocês estão se relacionando. Vocês sentam ali, vocês vão ler a Bíblia, vocês vão orar juntos, vocês vão fazer uma oração juntos. Vocês estão fazendo um culto juntos, em família. Suas duas mais importantes resolvidas no ato culto. O culto doméstico é muito poderoso. Amém? Aproximar o horário de trabalho e estudo. Essa é uma dica prática, uma dica de planejamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu de novo. Eu trabalhava à parte da tarde, às 2 horas da tarde. E encerrava às 17h30 para terminar às 18, né? 14 às 18. Eu falei para vocês que minha filha começou a estudar 1 da tarde, não começou? O que eu tive que fazer? Eu tive que mudar meu horário. Ela não podia mudar o dela. Eu tive que mudar o meu horário. Falei, o meu horário vai para 1, porque aí eu pego ela, eu levo ela na escola, deixo ela na escola e eu vou trabalhar. Então a gente muda um horário. Tem vezes que a gente está sofrendo, está aquela loucura, sai um para cá na pressa, sai outro para lá numa pressa. Quando a gente para e vai olhar e fala assim, gente, se eu mudar um pouquinho aqui os horários, aproximar isso disso, nós vamos 3, pode mais uma. Nós vamos nos deslocar juntos. Lembra que eu falei que mais ou menos 4, 5% do nosso tempo, durante toda a vida, a gente gasta se deslocando dentro de um carro? Então não seria importante ter a nossa família conosco ali dentro? Tempo juntos. Tempo juntos. Então, isso se chama planejamento, organização. Se você organizar, você vai achar mais tempo. Olha que interessante, mais uma. A prática de atividades físicas em família, em casal, juntos. Há 1 ano atrás, eu acho que é mais ou menos isso, há 1 ano atrás, eu fazia exercício, eu vinha malhar aqui na ilha. Morava aqui no centro, ia malhar na ilha, fazia isso aqui, e minha mulher lá no estúdio do Acir, aí, ó, propaganda aqui, ó, no YouTube, hein? Depois a gente conversa. Aí, e ela lá, e aí nós falamos, isso está errado. Eu acordo todo dia de manhã, eu saio, sei lá o quê, eu vou para a academia, eu vou sei lá o quê e tal. E nós reclamando de tempo juntos, estou falando algo que nós fizemos, a importância da organização na otimização do tempo. Eu falei assim, já sei o que nós temos que fazer. Nós temos que ir para o mesmo lugar. Nós vamos para o mesmo lugar, uai. Aí o que eu fiz? A gente já estava de mudança do centro para outro bairro. Coincidentemente, provisão divina, o Acir ainda abriu uma academia lá pertinho. Não é não, Acir? Eu falei, já sei o que nós vamos fazer, nós vamos migrar, nós vamos nós dois para a mesma academia, nós vamos fazer nós dois no mesmo horário. Aí, querendo ou não, a gente entra dentro do carro junto, acorda junto, entra dentro do carro junto, vai junto. Apesar de que tem um bom tempo que ela está com a barriga desse tamanho, não vai. Mas vai voltar, hein? Não é assim? Vai voltar. Então, nós colocamos isso no mesmo horário. Otimização do tempo. Realizar as tarefas domésticas. Gente, e as mulheres aí, ó? 3 anos dos seus 79 anos fazendo tarefa doméstica, hein? Se você pôr seu marido junto,
Gente, não fica bravo comigo. Não fica bravo comigo, gente. Mas se você pôr seu marido junto aí com você, são 3 anos da vida juntinhos. É 2 a média, né? 1,2 do homem, 3 ponto alguma coisa da mulher. Se os dois fizerem junto, vai com os 2 com 2. É matemática. Poxa, aí. E ainda vai sobrar 1 ano da vida da sua esposa para você aproveitar de outro jeito. Use a imaginação. Pronto. E separe, por fim, por último, né? Separe dia e hora no seu calendário semanal, né? Para a sua família, né? Você tem hora para dormir, você tem hora para acordar, você tem hora para ir trabalhar, você tem hora para almoçar, você tem hora para tudo. Mas muitas vezes nós não colocamos na nossa agenda a nossa família, gente. Um encontro com os pais, um encontro com os irmãos, encontrar o parente que é de outra cidade, né? No meu caso, por exemplo, a família da Mila não é de Governador Valadares, né? Colocar a família dela na agenda, né? Programar de ir lá visitá-los. Se não fizer isso, gente, sabe o que acontece? O tempo engole a gente. Há tempo para tudo, não é? A palavra de Deus fala assim, que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente entenda de que o bom planejamento do nosso tempo, nos organizarmos em prol de um tempo melhor, é algo que parte da palavra de Deus para nós. Amém? Amém.